Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais viscerais das artes marciais, a faixa vermelha. E olha, isso aqui vai muito além de uma simples graduação, viu? É sobre dominar o ritmo do combate. Vamos entender como é que isso funciona? E para começar, já temos essa frase de impacto que, nossa, define o tom perfeitamente. A cor vermelha é o limite entre a vida e a destruição. Ou seja, a faixa vermelha não é sobre sair batendo de qualquer jeito, não. É sobre caminhar naquela linha fininha, sabe? Entre a energia que te dá vida e a força que pode destruir. É a dualidade do poder na sua forma mais pura. Ok, e pra gente entender essa dualidade toda, a primeira coisa que tem que mudar é a nossa cabeça, a forma de pensar. A gente para de olhar só pro corpo, pro físico, e começa a focar em dominar o tal do fogo interno. É uma virada de chave, sabe? Uma transição pra energia vital que, bom, que alimenta o sistema todo. E aqui a gente vê essa evolução de uma forma bem clara. Pensa só, nas faixas anteriores, tipo a branca ou a amarela, o foco é todo na estrutura, osso e músculo, ação. É a mecânica da coisa. Mas aí, na faixa vermelha, o salto é gigantesco. O foco muda para o sangue, que é o nosso combustível, e para o ritmo, que é a intensidade que esse combustível todo gera. A gente deixa de ser só uma máquina para virar um motor em plena combustão. E isso nos leva direto para esse conceito que é, nossa, fundamental: a intensidade governada. Pensa nisso como se você tivesse que dominar um fogo dentro de você. É um equilíbrio muito, mas muito delicado. Se faltar oxigênio, o fogo apaga, sua energia vai embora. Agora, se tiver oxigênio demais, tipo uma fúria sem controle, esse fogo te consome por dentro. O pulo do gato aqui é o controle. Beleza. Mas para governar essa intensidade toda, primeiro a gente precisa entender de onde ela vem, qual é a fonte. E é exatamente aqui que a gente mergulha na biologia do esforço, sabe? No motorzão que bombeia a vida e energia pelo nosso corpo. E a primeira peça desse nosso motor, o coração. A gente pode pensar nele como o tambor do combate. Ele não tá lá só para bater, não. Ele dita o ritmo, a cadência da luta. Lutar nesse nível é aprender a ser maestro da sua própria orquestra cardíaca, mantendo a batida certa, mesmo quando o caos está instalado. Então, se o coração é o tambor, o que alimenta o fogo? Os pulmões, eles são o fole. A respiração deixa de ser algo automático e vira uma ferramenta estratégica para dar ritmo ao movimento. É aqui que a gente aprende a tal da economia de incêndio. O que é isso? É usar só a energia que precisa, na hora que precisa, para garantir que o fogo não vai apagar no meio do caminho. Bom, agora que a gente já entendeu como o motor funciona, bora para a prática. Como é que a gente usa tudo isso para de fato governar o ritmo do combate? É agora que a técnica e a biologia se encontram de verdade. E olha só, o foco dos ataques muda completamente. O objetivo aqui não é mais só causar dor, é interromper o sistema do oponente, é mirar no plexo solar para cortar a respiração dele, nas costelas para dar um choque no sistema todo, nas carótidas para mexer com o fluxo de sangue para o cérebro. A meta, no fim das contas, é desligar o motor do adversário. Tá, e a defesa vira uma dança. É sério, olha como isso encaixa perfeitamente com a ideia de ritmo. A esquiva pendular vira um metrônomo marcando o tempo. O bob and weave é um fluxo contínuo, quase como o sangue circulando. A defesa para de ser só uma reação e vira uma ação. Você busca o contratempo do oponente para encaixar o seu próprio ataque. É muito mais inteligente. Certo, então a gente já falou de controle, de ritmo, mas e a outra face da moeda? A explosão. Como é que a gente libera toda aquela potência que um motor bem regulado consegue gerar? E mais importante, como fazer isso de forma controlada? Pois é, e a manifestação máxima dessa potência toda é o chute aéreo. É aquele momento em que se gasta toda a sua energia vital de uma vez. É como uma detonação controlada. É a pura potência anaeróbica da forma mais visual que existe. Temos aí alguns exemplos, como o chute frontal saltado, o circular com troca de base no ar, mas presta atenção no objetivo principal. Porque o mais importante não é nem executar o golpe com perfeição, é a sua capacidade de recuperar o fôlego, de retomar o controle logo depois desse esforço absurdo. Uma explosão não serve para nada se você não consegue voltar para o seu equilíbrio logo em seguida. E aí, tudo isso se junta em sequências que, cara, tem um ritmo quase musical. Dá uma olhada nesse exemplo. Você começa com a ginga, preparando o ritmo. Aí vem um jab e um direto, uma batida rápida. Depois, uma esquiva pendular, que é a pausa, o contratempo. E para fechar, um chute forte. Rápido, rápido, pausa, forte. É literalmente um solo de bateria, só que executado com o corpo. Bom, a gente já dominou o corpo, o ritmo, a explosão. Mas agora vem a lição final. E talvez a mais profunda de todas na faixa vermelha. A parte mental. É sobre gerenciar a emoção. É sobre o controle da mente, por cima daquela tempestade toda que tá rolando no sangue. E essa pergunta aqui vai direto no ponto. A raiva é um combustível de alta octanagem, não dá pra negar. Ela pode te dar uma explosão de força absurda. Mas o que acontece quando o combustível começa a queimar o próprio motor? Se ela não for controlada, ela superaquece e destrói justamente aquilo que deveria alimentar. E essa imagem aqui deixa a diferença claríssima. De um lado, o erro, o sangue na cabeça. É quando você deixa a raiva tomar conta e ditar o que você faz. Do outro lado, o controle. O sangue vai para os músculos, para a ação, mas a mente fica fria, no comando. É a razão que guia cada movimento.
E aqui tá a grande lição filosófica da faixa vermelha, tudo resumido numa frase só. Não deixe o sangue subir a cabeça sem que a razão suba primeiro. Isso é quase um mantra, um comando interno para lembrar que a consciência, a razão, tem que vir sempre na frente, governando toda a explosão de energia e de emoção. E o objetivo final de todo esse treinamento, tanto físico quanto mental, é chegar no que a gente pode chamar de homeostase marcial. O que é isso? É a sua capacidade de ser o olho do furacão, o centro calmo bem no meio de uma tempestade de sangue, de adrenalina, para conseguir lutar com a maior eficiência possível. E para fechar, essa citação que amarra tudo de uma forma poética e poderosa. O meu sangue corre para que eu não precise correr. O meu coração bate para que o meu espírito não apanhe. O sangue correndo não é para fugir, é para agir. O coração acelerado não é por medo, é para fortalecer o espírito. A faixa vermelha, no final das contas, é isso. A maestria sobre a sua própria força vital.